Se tiver menos gente conectado aqui, ó, a gente vai pegar. Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Desenrola. Eu sou o Marquinho e Desenrola, programa de polêmicas. Nós tratamos assuntos polêmicos e nós conversamos sobre temas curiosos que o pessoal tem dúvida. E o programa de hoje não poderia estar diferente, tá com um tema muito interessante, muito bacana. O tema dessa noite é as dificuldades do jovem cristão. Tema que foi escolhido através da nossa enquete. E desde já eu já quero convidar você a estar curtindo a nossa página no Instagram, é Desenrola DC. Lá vai ter fotos dos bastidores, tem alguns vídeos, alguns trechos. Lá tem sorteios. Inclusive hoje tem um sorteio de uma pizza. Se você não está ligado ainda no que está acontecendo, acessa todas as regras, tudo que é necessário para você participar, e você hoje pode estar ganhando uma pizza. Beleza? Hoje eu vou começar o programa um pouquinho diferente. Eu vou fazer alguns agradecimentos antes da gente estar iniciando. Eu não sei, você está percebendo aí que o áudio, apesar da máscara que atrapalha demais, você está percebendo que o áudio está com uma qualidade excelente. E desde já eu queria agradecer ao Guilherme Perdonar, que fez todo o trabalho aqui para a gente poder fazer essa live. A gente está sempre buscando o melhor para poder apresentar algo legal para vocês. A gente sabe que nas últimas lives não tivemos um áudio legal, mas dessa vez contratamos um profissional top e ele fez esse trabalho para nós. Então você que quer fazer uma live, você que tem uma igreja ou quer fazer uma live, se precisar de um profissional qualificado, Guilherme Perdonar. Ele manja e vai deixar o áudio com a qualidade que a gente está tendo aqui. Beleza? Gente, então vamos lá. Estou aqui com Felipe Eduardo, ele é diácono da Igreja Assembleia de Deus Ipiranga. Ele é líder dos jovens, ele é coordenador do COJAD,
que é a Conferência da Juventude das Assembleias de Deus no Ipiranga. Alguém com mais que propriedade para falar com esse assunto. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado pela sua disposição. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Quero Beleza. saudar a todos com a paz do Senhor. Boa noite. Prazer estar com vocês. Beleza. O prazer é todo nosso. Eu só vou pedir para baixar um pouquinho o retorno aí no fundo, para não atrapalhar a gente aqui. Felipe, então o assunto é as dificuldades do jovem cristão. Quando nós estávamos fazendo e procurando sobre o tema, o pessoal até escreveu a dificuldade dos jovens cristãos. Mas nós vemos que tem muitas coisas que englobam as dificuldades do jovem cristão. O que você acha desse tema? Qual que é o seu posicionamento sobre as dificuldades que o jovem cristão tem nos dias de hoje? Olha, veja bem, é um tema muito propício, né, para o dia de hoje. E conforme o tempo vai passando, inclusive o tempo que nós estamos vivendo hoje, essas dificuldades que a galera escolheu, né, a enquete, foi uma enquete, né, elas estão cada vez mais aumentando. E conforme esse aumento de dificuldade, a gente pede muito a Deus que o aumento do relacionamento dessa galera com Deus também aumente. É mais ou menos assim, que o relacionamento dessa galera seja proporcional a essas dificuldades. Só assim eles vão conseguir sanar, sobressair dessas dificuldades. Então eu particularmente acho esse tema que a galera escolheu muito propício, muito bom, né? Quando de fato eles estiverem interessados em resolverem e sobressair dessas dificuldades. Acredito que nem eu nem você vamos conseguir chegar a uma definição de quantas dificuldades existem, porque hoje está cada vez mais e mais dificuldades entrando na nossa juventude. Eu acho que as dificuldades são inúmeras, né? São inúmeras dificuldades. Algo que me deixou muito preocupado é que foi nenhuma enquete que a gente fez, né? Naquelas caixinhas da pergunta do Instagram, nós perguntamos se as pessoas elas tinham dificuldade em viver, né, uma vida conforme a vontade de Deus nos dias de hoje. E a maioria não, foi praticamente meio a meio as pessoas que tinham dificuldade e as pessoas que não tinham dificuldade. Qual que é a minha preocupação quanto a isso? A minha preocupação é em cima das pessoas que falaram que não tem dificuldade nenhuma. Isso é motivo de preocupação mesmo? Olha, eu queria estar ao vivo, né, presente nesse momento dessas respostas de não ter dificuldade. É algo que confronta o nosso pensamento em ouvir respostas que elas não têm dificuldade. E aí nós temos que entrar numa definição o que é dificuldade para essas pessoas que responderam que não têm dificuldade, né? Mas se assim responderam, que sejam de fato verdades e que continue sem dificuldades. Mas aí você não acha estranho a pessoa não ter dificuldade, já que a vida do cristão ela converge demais com a vida do mundo, né? A vida que a gente vive. Nós como cristãos, nós andamos na contramão do mundo, né? Enquanto o mundo fala que algo é certo, a palavra de Deus vem e fala que aquilo é errado, né? Enquanto hoje em dia muita coisa está na moda, muita coisa é aprovada pela mídia, pela internet, a palavra de Deus ela confronta e fala que isso não está errado, não está certo. Então a gente enxerga que uma pessoa que não tem dificuldade, uma pessoa que não tem confronto na vida dela, tem alguma coisa errada. O que você acha? Falando propriamente dentro do Evangelho, eu quero aqui nessa live responder dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, todas as perguntas que me foram feitas. Uma coisa é eu ter dificuldade, outra coisa é eu saber que eu vou atravessar essa dificuldade. Se eu estou centrado no Evangelho, se eu tenho o meu compromisso com o Criador do céu e da terra, as dificuldades elas estão postas a mim, elas vão vir. Nós não estamos blindados a elas, mas existe uma certeza dentro de nós que nós vamos sobressair a essas dificuldades. Agora, eu quero entender que quando a pessoa, não sei se foi uma, se foi duas, quando disse não tenho dificuldade, quero eu acreditar que ela estava dizendo de autoconfiança que ela tem no Deus que ela serve, de ela saber entender que Deus está com ela, que eles vão sobressair essas dificuldades. Quero eu entender dessa forma, porque como você mesmo disse, é algo que nos confronta a ouvir, né? Olha, eu não tenho dificuldade.
A nossa ideia e a nossa esperança é essa, né? Exatamente. Que a não dificuldade da pessoa em viver uma vida cristã é uma confiança, uma vontade de estar servindo a Deus. Exato. Na sua opinião, você acha que o cristão ele tem que estar constantemente em conflito com o mundo? Sim, sim. O próprio Cristo disse que neste mundo nós teríamos aflições uma confiança, uma vontade e nós não estamos, como eu disse, blindados a essas aflições. Enquanto estivermos pisando aqui, nós seremos confrontados todos os dias. Eu costumo dizer que o melhor confronto é aquele que você faz contigo mesmo. É aquele que é a autoanálise pessoal. Todo dia você quer melhorar, todo dia você mesmo se cobra. Você não precisa esperar que o outro chegue e aponte onde você está errando, aponte onde você está falhando. É você confrontar a sua realidade e não viver uma irrealidade, mas sim saber que do jeito que está, pode se melhorar. Então acredito que tendo essa linha de pensamento, essa visão de que há um confronto pessoal, que você não precisa esperar terceiros vir te confrontar, acredito que nós vamos melhorando cada dia mais. Agora, centrados dentro do Evangelho como cristão, é uma guerra todos os dias. Eu sei que eu sou sal, eu sei que eu sou luz, e eu preciso fazer valer essa questão de ser cristão, estar centrado no Evangelho. É isso aí. Para você que está chegando agora, vai curtindo, vai compartilhando, marca os seus amigos, marca as pessoas para que elas possam ver essa live e ouvir todo esse conteúdo, que é um conteúdo muito rico que está sendo aqui. Se você é cristão principalmente, se você tem dificuldade em manter uma vida de santidade, ou se você não tem dificuldade, também é muito interessante você estar assistindo para você se autoanalisar, certo? E Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Em Romanos 12 fala que nós não nos devemos nos conformar com este mundo, né? Mas nós devemos transformar ele com a renovação do nosso entendimento. O que seria esse não se conformar com o mundo e como a gente transforma ele com a renovação do nosso entendimento? Olha, veja bem, é um versículo inserido na Bíblia Sagrada que nos confronta demais, e é uma realidade que nós estamos atravessando todos os dias, do conformismo com o mundo em qual nós estamos vivendo. A Bíblia fala para nós termos a mente de Cristo, e isso é possível quando eu mantenho um relacionamento sadio com o Espírito Santo. E também é possível não me conformar com este mundo. Nós estamos vivendo na era da normalidade, né? Onde tudo é normal, tipo, não tem nada a ver, está tranquilo, faz parte, etc, etc, etc. Eu só vou conseguir sobressair a essa zona de conforto do conformismo, aonde eu me sinta bem, aonde eu deveria estar incomodado, quando eu de fato carregar comigo o brilho do Espírito Santo, onde eu de fato carregar comigo a essência do Espírito Santo. Quando eu carrego isso, eu sei exatamente onde é o meu lugar, eu sei exatamente aonde eu me sinto bem e aonde eu não me sinto bem. Por isso que o texto, o versículo em que você citou, ele é rico no seu conteúdo, mas renovais pela renovação do seu entendimento. É a mente de Cristo. Isso só vai ser possível quando eu estiver um relacionamento sadio. É impossível eu não me conformar quando eu não tenho um relacionamento sadio. Aonde eu estiver, para mim vai estar legal, vai estar bacana. O que eu estiver fazendo também vai estar bacana. Agora, quando eu carrego uma essência, eu sei exatamente aonde é o meu lugar. E é isso que nós esperamos dessa galera, dessa juventude, que está vindo com muita força, inclusive, nos últimos tempos, nos últimos dias. E é interessante, Felipe, você falar sobre essa parte aí, porque eu vejo uma galera achando que o não se conformar com o mundo é colocar a mão na cintura, daquela suspirada e falar, não me conformo. Quando não se conforma, na verdade, tem a ver com não se conformar, não tomar a forma do mundo. Exato. Né? Hoje nós somos bombardeados pelo mundo, né? Nós temos músicas que influenciam as pessoas a práticas mundanas, né? Nós temos filmes que incentivam as pessoas a fazer aquilo que muitas vezes desagrada a Deus. Verdade. Na sua experiência com os jovens, você vê que o pessoal vai nessa linha, o pessoal se deixa se levar muito por músicas,
deixa se levar muito pela mídia, pelo que acontece? O que você vê dentro da sua experiência como líder de jovens? Sim, sim. E isso tem se acumulado cada dia mais, né? E é uma realidade que nós vivemos que eu gosto muito de confrontar e dizer a verdade. Essa questão que você expôs agora, ela cada dia aumenta e vai aumentar cada dia mais. A nossa juventude, ela está, de certa forma, entrando dentro desse ciclo em que o mundo está nos apresentando e, de certa forma, também achando alguns motivos ou algumas palavras que possam fazer com que elas achem que está legal, sabe, que está no caminho certo. E a única coisa que nós, que estamos em linha de frente, nós que estamos, de certa forma, cuidando, zelando, liderando, podemos fazer ser exemplo e sempre colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Costumo dizer que se alguém discorda da palavra de Deus, encerrou o seu assunto. Não tem como eu ficar discutindo com alguém, ou dialogando, melhor dizendo, com alguém, que não entra em um acordo ou não aceita o que você está dizendo, não por você, mas é a palavra de Deus. Então, é perca de tempo. Eu sigo essa linha de raciocínio. Eu aconselho, eu sempre digo para a juventude, se você não vê o Felipe como líder, então você faça a questão ou toma a decisão de chegar ao seu pastor e pedir para trocar o líder. Porque enquanto eu estiver sendo exemplo, a palavra de Deus, ela sempre será prioridade. E é o que nos conduz, é a nossa bússola para nos levar em terra firmes. Então não tem outra alternativa, não. Felipe, e assim, você acabou de falar, né? Você falou que hoje em dia tudo é normal, né? Hoje em dia, certas atitudes e certas práticas são consideradas normais. Por que você acha que está acontecendo? Por que está acontecendo tanta essa normalidade, né? Sim. E além de ser normal, eu vejo tudo muito como uma inversão de valores. Aquilo que é certo, né, aos olhos de Deus, é errado para os homens, né? E aquilo que é errado acaba sendo certo. Você acha que falta um pouco dos cristãos nessa parte? Você acha que falta da gente porque o aumento desse errado é demais, né? É mais mal que bem, vamos falar assim. Você acha que falta um pouco dos cristãos serem mais ativos? Por que você acha esse aumento dessa inversão de valores? Na verdade, é o comprometimento com o reino. Nós vamos ser sinceros a esse ponto, sem rodear muito o assunto, né? Eu aprendi assim, cresci assim. Falta comprometimento com o reino, falta mais responsabilidade com o reino. Na minha vida pessoal, nas nossas vidas pessoais, você corre atrás de metas. Você estipula uma meta, você vai atrás dela. Você coloca alguns objetivos a ser traçados, você vai atrás dele. E muitas das vezes o reino se torna um paralelo, né, para essa galera que está chegando aí, que está ativa aí. Quando na verdade o reino ele tem que ser a prioridade. Quando eu tenho um reino como prioridade, quando eu tenho a palavra de Deus como prioridade e me preocupo em cumprir princípios, essa pergunta que você fez, ela já não existe mais. Então, a palavra correta é essa, é o comprometimento com o reino. Quando eu estou comprometido com o reino, que é a prioridade, essa falta de fazeres, que muitas vezes está faltando, como você bem citou, nós, cristãos, ele não vai existir mais. Porque eu posso ter tudo, é como a Bíblia fala, buscar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Essas demais coisas incluem tudo que a terra possui. Mas quando eu me esquecer que a prioridade é o reino, talvez essas demais coisas demorem para chegar para a minha vida. Ou quem sabe não chega. Certo. E assim, alguns trechos bíblicos que falam ali sobre o jovem cristão. O apóstolo Paulo, ele aconselha Timóteo, está lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 22, quando ele fala para Timóteo fugir das paixões da sua mocidade. O que seriam essas paixões da mocidade? Eu gosto muito desse contexto em que o apóstolo Paulo aplica a Timóteo, quando ele aconselha Timóteo a fugir das paixões da mocidade. Observe que esse conselho e esse ocorrido há mais de 2000 anos atrás, certo? Se você for analisar, se a nossa juventude for analisar,
O que seria as paixões da mocidade para Paulo, há 2000 anos atrás? Existia o que existe hoje? Existia toda essa performance ao redor da nossa juventude? Não existia. Mas já existia a paixão da mocidade. Tudo que hoje nós temos já não existia na época de Paulo, quando ele aconselha Timóteo a fugir. Mas o que existia era o suficiente para arrancar Timóteo e a juventude da presença de Deus. Agora coloca isso hoje, coloca esse conselho de Paulo hoje. Hoje entra tudo que já existia e muitas coisas, muitas esferas a mais. Por que Paulo manda fugir? Porque nós temos uma leve irrealidade de que eu consigo suportar, eu consigo enfrentar sem ceder à tentação. Quando na verdade não é assim. Eu costumo dizer que o pecado, ele não se controla, o pecado se foge. Não adianta eu querer dizer que eu controlo o pecado pela força do Espírito Santo. A própria Bíblia também vai dizer que nós não devemos tentar o nosso Deus. E Paulo, ele foi inteligentíssimo a dizer a Timóteo: a única solução de você não ceder às tentações é fugindo. Porque quando você achar que você pode enfrentar por conta e responsabilidade, você já caiu. Então a única alternativa é a gente fugir. Uma coisa é eu entrar numa sala onde existe diversas tentações sem eu saber, sabe? Eu acabei entrando e ao chegar lá dentro eu peço força a Deus para me sair vivo. Outra coisa é eu entrar sabendo o que lá me espera e entrar com essa falsa realidade que eu sou o crente, eu sou o cara e eu vou suportar, eu vou enfrentar. Você já caiu. Por isso que Paulo foi inteligentíssimo ao dizer: foge. Só tem essa solução para a nossa juventude. E é o que a nossa juventude hoje é difícil de compreender isso. Ou você foge ou você cai. Não existe essa de que eu suporto. Como foi como José. O que o José fez? Saiu correndo. A única solução de José foi essa. Saiu correndo. Sem roupa, mas correu. Se ele ficasse, a tentação era 100% concluída. É o que eu volto a dizer. Há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo estava falando de paixões da mocidade. Se a gente raciocinar um pouco e refletir no século 21, a nossa juventude ela é bombardeada 24 horas por dia, todos os dias, por uma nova moda que eu posso assim me expressar, que chega. E nós só conseguimos sobreviver na essência do Espírito Santo, fugindo. Essa é a grande realidade. Acho que um dos maiores erros e um dos grandes erros é a gente confiar demais na gente mesmo, né? Sim. A gente achar que a gente é super-homem, uma super-mulher que vai conseguir resistir às coisas. E esse conselho, como o irmão falou do apóstolo Paulo, ele é essencial. A gente fugir. Sabe que aquilo pode ser que não vai dar bom, foge. Exato. Felipe, te perguntar, quantos anos você tem? 31. 31? Você tem mais ou menos a minha idade. Você vê muita diferença dessa geração passada para essa geração? A gente pegou ali os anos 90, né? A geração dos anos 90 tinham um padrão, os jovens eram um padrão. Sim. E desse de 2000 para cá, que o pessoal já tem 20 anos, é um outro padrão. Você vê muita diferença neles? Bastante. Eu participava, nós do Ministério Ipiranga, a nossa juventude ela tem um nome, né? Como você leu, que é a COJAD. É um nome único que dá referência à nossa juventude. Então, o Ministério Ipiranga está chegando aos seus 60 setores e todos os setores levam o mesmo nome, a mesma identidade. É claro que cada mocidade, cada igreja tem um nome local dos seus grupos, mas eu lembro que aos meus 14 para 15 anos eu já participei da minha primeira. Depois, 15 anos, desses 14 anos, Deus me deu a honra de ser o coordenador do setor que eu participei com 15, 14 anos de idade. Quando eu participei com 15, 14 anos de idade, era uma ética, era um princípio, era uma reverência absoluta. Hoje, o que era naquela época, agora não é mais necessário. E é como você falou, de 2000 para cá, 2005, 2006, essa galera toda que está vindo com 20 anos, 23 anos, como eu posso dizer, parece que a essência que nós carregávamos, ou carregamos, mas que aprendemos lá na raiz, sabe? E lá no mais simples que é, como eu posso te dizer, bença pai e bença mãe, se tornou algo desnecessário. Para que isso?
Hoje as pessoas se assustam em você chegar, por exemplo, eu com 31 anos de idade, encontrar meu pai aonde quer que seja, com quem quer que esteja do lado, e falar: benção, pai. As pessoas chegam a dar um baque para trás, como se fosse algo errado, sabe? Algo, nossa, ele dá benção. Quando na verdade isso é ética, isso é princípio. E isso não muda. Quem muda na verdade somos nós. E o que você acha que aconteceu para ter tanta diferença? Porque se fosse uma diferença pequena, né? Nós entenderíamos, né? Tecnologia e tal, mas é uma diferença muito grande. O que você acha que aconteceu nesse trajeto para os jovens de hoje ser tão diferente dos jovens do passado? Olha, a tecnologia ela está em uma porcentagem muito grande quando diz respeito a essa mudança. Eu confesso a você que a tecnologia ela está atribuída, vamos dizer, uns 70% a essa mudança. Hoje o jovem ele passa muito tempo conectado e quase 0,0 de joelhos. Na minha época, a gente brigava para colocar um crédito no celular. Mal conseguia mandar um SMS. Lembro daquela época da Oi, que você podia mandar até meia-noite. Quando dava meia-noite, era o desespero que você não tinha mais. Era uma briga doida. E vai indo. Só que naquela época, a escola dominical era lotada. Naquela época, a regente precisava ficar brigando com o grupo para não faltar no ensaio. Não tinha aquela briga de músico que nós temos hoje. Porque antes de ser músico, eles eram adoradores. Existia um padrão, existia uma ética. E a tecnologia ela é responsável, sim, por boa parte disso. Porque hoje eu consigo ficar horas no meu Instagram e eu não sinto que eu fiquei horas no meu Instagram. Eu já ouvi jovem falando que ele assistiu uma série inteira, de um dia para o outro. Só que ele não sabe citar um versículo da Bíblia. Então a tecnologia, sim, ela está embasada em uma porcentagem muito grande. Só que ela não é a culpada disso. A culpada é eu ceder a ela. A Bíblia vai dizer que a ciência se multiplicaria e o amor de muitos se esfriaria. Então tudo é Bíblia, tudo está registrado para nós, nós precisamos nos atentar a isso que não é normal. Você está entendendo? Nós precisamos continuar centrados no Evangelho, que isso não é normal. São artimanhas, são estratégias que o nosso inimigo ele usa para que possa nos arrancar a nossa juventude. Então, uma vez, por exemplo, eu ministro muito em congressos de jovens, etc. E ao final da mensagem, na porta da igreja, em São Paulo, uma rodinha da galera conversando, coisa de juventude, e eu com a minha esposa atrás, conversando também com o irmão. E eu conversando com eles e escutando eles. E ele falou o nome da série aqui, que não convém. E ele falou aqui: nossa, assisti tudo, acabei hoje, comecei ontem. Ele falou nas palavras dele: comecei ontem, eram às 11 horas. Quando foi às 6 da manhã, eu terminei tudo. E eu fui para casa amargurado, triste. E aí eu cheguei em casa, minha esposa falou: nossa, amor, o que aconteceu? Foi uma benção, culto e tal. Eu falei: você não ouviu aquele jovem falando? Eu falei: eu ouvi. Mas depois de tudo, ele falou disso, ele teve coragem de falar aquilo. E eu fiquei, sabe, comigo mesmo. Eu falei: gente, aonde vai parar essa nossa geração? Depois de um congresso abençoado, ele quis fazer questão de falar para o amigo que ele terminou a série, que ele conseguiu. O que deu a entender que ele tinha feito uma aposta, se quem conseguiria assistir a série a noite inteira. Então, a tecnologia, como você disse, ela sim é responsável também, mas é porque nós cedemos. Não, é isso aí. E, gente, é isso. Vocês estão gostando? Vocês estão achando interessante? Vocês estão entendendo legal? Qualquer pergunta que você estiver relacionada ao que a gente está conversando, alguma dúvida que surgir, você é livre aí para estar perguntando nos comentários, para estar comentando, para a gente tá lendo. A gente vai dar uma pausa agora aqui, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco, que é o bloco mais aguardado, que é o bloco das perguntas, onde o pessoal vai estar fazendo algumas perguntas e o Felipe vai estar respondendo aqui para nós. Beleza? É coisa rápida, é um tempinho aí para você dar uma espreguiçada aí do sofá, da cadeira, ir tomar uma água, chamar os seus amigos e voltar com a gente. Então é rapidinho, 2 minutinhos, daqui a pouco o Desenrola tá de volta. Um tempinho aí para você dar uma espreguiçada aí do sofá, da cadeira, ir tomar uma água, chamar os seus amigos e voltar com a gente. Então é rapidinho, 2 minutinhos, daqui a pouco o Desenrola tá de volta. Um tempinho aí para você
dar uma espreguiçada aí do sofá, da cadeira, ir tomar uma água, chamar os seus amigos e voltar com a gente. Então é rapidinho, 2 minutinhos, daqui a pouco desenrola, tá de volta. Tempinho aí pra você dar uma espreguiçada aí do sofá, da cadeira, ir tomar uma água, chamar os seus amigos e voltar com a gente. Então é rapidinho, 2 minutinhos, daqui a pouco desenrola, tá de volta. Tempinho aí pra você dar uma espreguiçada aí do sofá, da cadeira, ir tomar uma água, chamar os seus amigos e voltar com a gente. Então é rapidinho, 2 minutinhos, daqui a pouco desenrola, tá de volta. Tempinho aí pra você dar uma espreguiçada aí do sofá, da cadeira, ir tomar uma água,
E aí, beleza? Estamos de volta aqui com o nosso Desenrola, programa de debates onde a gente conversa sobre assuntos polêmicos e temas curiosos que o pessoal tem dúvida. Hoje eu estou com o Felipe aqui, estamos conversando sobre as dificuldades do jovem cristão. Para você que está chegando agora, já convido você a seguir a nossa página no Instagram, é Desenrola DC. Lá vai ter todas as fotos dos bastidores, erros de gravação, além de que você pode participar das nossas enquetes que definem o tema do nosso programa. Queria avisar você e lembrar você também que hoje está valendo uma pizza. Quem gosta de comer pizza aí? Vocês gostam de comer pizza? Eu gosto, beleza? Mas eu não posso participar. Então você que quer ganhar uma pizza hoje tá bom para comer uma pizza. Entra e vê todas as regras para poder participar. Eu não acho que eu não vou conseguir falar todas as regras aqui, mas eu sei que no mínimo precisa comentar Desenrola DC, hashtag Desenrola DC, e tem que compartilhar essa live aqui para você poder concorrer a uma pizza. Beleza, gente? Não entendi, ajuda eu aí. Não entendi? Isso, e a pizza é do Que Pastel Delivery. Pizza top, pizza de qualidade, e hoje tá muito bom para comer uma pizza. Então comenta, vê as regras certinho para você não ganhar e não estar apta a ganhar essa pizza aí, que vai dar tudo certo. E lembra de convidar eu para comer um pedaço de pizza. Beleza? Quero também estar agradecendo mais uma vez ao Guilherme Perdonar. Vocês estão reparando que o som tá top, o som tá de qualidade, diferentemente das outras vezes que a gente fez. Se você quer fazer uma live, se você é de igreja ou não, quer fazer uma live com um áudio de qualidade, Guilherme Perdonar. Ele vai fazer um servicinho para vocês aí, top. Beleza, Felipe? Então vamos lá, estamos falando sobre as dificuldades do jovem cristão. E dentre inúmeras dificuldades que o jovem cristão tem, nós sabemos que uma das maiores dificuldades, o que dificulta a caminhada dele com Deus, é a internet, né? Que nós estávamos falando, as pessoas muitas vezes conseguem assistir, maratonar uma série de uma noite inteira, mas elas não conseguem citar um versículo bíblico. Você acha que isso aí, nós vemos o pessoal reclamando muito da geração, essa geração é uma geração perdida, essa geração é uma geração fraca, mas você acha que nós esquecemos de quem criou essa geração, que eles consideram fraca, é a geração passada. Vocês acham que os pais erram muito nessa parte? Da criação, você fala? Da criação? Isso, na criação. Olha, eu tenho que falar prioritariamente por mim, né? Claro, deixando um conselho. Quando eu me expresso que os pais erram bastante, eu, Felipe, acredito que seja uma expressão um pouco forte, quando eu estou direcionando a palavra aos pais. Mas a Bíblia também deixa conselhos sobre os pais não irritar os filhos e vice-versa. Quando eu olho para a Bíblia e vejo que a Bíblia deixa esse conselho, ela está me dizendo que tanto os filhos erram como os pais também erram, não é verdade? Mas eu acredito que todo pai e mãe, em sua maior proporção, eles desejam o melhor para os filhos. Eu acredito muito nisso mesmo. Se nós formos para as estatísticas de pais que não criam como deveriam criar, ela é muito baixa. Porém, mesmo assim, dentro dessas estatísticas de pais que não criam da forma que deveriam criar, esses filhos se tornam grandes pessoas. Porque vai muito do seu domínio próprio, vai muito daquilo que você quer para a sua vida, vai muito da sua determinação. Nós temos muitas grandes pessoas hoje que nem pai e mãe teve, mas isso não foi motivo dele se jogar na lama, dele desistir da vida. Então, quando eu culpo prioritariamente o pai e a mãe, eu, Felipe, acredito que seja uma expressão muito forte. Mas eu vou para a Bíblia, sempre costumo, aprendi a fazer isso. Se eu vou aconselhar, se eu vou participar de algo como eu estou participando aqui, como já participei de outras vezes, a minha regra de fé é a Bíblia. Então, se a Bíblia fala aconselhando que os pais não irritem seus filhos e vice-versa, é porque é proporcional também o erro. Eles erram também. Mas eu fico com essa ideia. Para encerrar a resposta, eu fico com essa ideia. Que a grande proporção dos pais querem o melhor para os filhos.
E às vezes, muitas das vezes, erram tentando acertar, sabe? Erram tentando fazer o bem para o filho e acaba errando. Eu fico com essa imagem, eu prefiro ficar com essa imagem. Mas existe sim de fato, erros que contribuem muito para que o jovem ele desande. Mas quando eu tenho domínio próprio, sou determinado, eu consigo sobressair a esses erros também, seja pai ou seja mãe. O Felipe, você acha que falta fontes de inspiração para inspirar essa juventude a se manter na caminhada mesmo? Referências que de certa forma motive a pessoa a continuar a não desistir, como a gente vê muitos jovens que acabam desistindo ou praticando certas coisas que são pequenas, sabe? Deixam coisas pequenas tirarem elas da presença de Deus ou tirar ela da igreja. Você acha que falta a referência? Olha, a referência faz parte. É algo muito bom, né? Você tem uma referência para a vida. Isso faz parte, mas isso não é o essencial. Isso não é a razão absoluta de eu ser uma pessoa melhor. Como eu já disse, eu preciso ser alguém que tenha objetivos, tenha um foco, tenha uma determinação e queira chegar a algum lugar. Então eu não posso entrar em um quesito que, se faltou referência, faltou o sentido da vida. Eu não compreendo dessa forma. Se faltou a referência, precisa existir em mim uma força de vontade de chegar onde eu quero chegar. Mas sim, a referência ela atribui muito. Ela faz muita diferença. E hoje, como nós já dissemos antes do intervalo, a tecnologia ela está ligada a isso. Nós temos um grande número da nossa juventude ligada à internet. E quantas vezes você, acredito que já ouviu falar, jovens se expressando, falando, ele é a minha referência, mas nunca viu, nunca tocou na mão. Acompanha na rede social, e pela rede social ele se expressa dizendo que o fulano e o ciclano é a referência dele, mas não sabe o deitar, o se levantar, não sabe a vida por fora da câmera daquela referência que ele tem por referência. Então é um contraste que a nossa juventude vive hoje. Então, quando eu aconselho nesse sentido, eu sempre costumo dizer, tenha referência, seu pai, sua mãe, seu pastor. Estou dizendo jovem cristão. Tenha referência, seu pai, sua mãe, seu pastor, seu líder, é aquele que batalha por você todos os dias. Não estou dizendo que você não pode ter alguém que você admira. Amém. Tranquilo, isso é bom, mas não é o essencial. Você acha que a falta de referências boas motivam os jovens a ter uma referência ruim? O jovem cristão, né, no caso, ter uma referência ruim? Olha, quando eu falo do jovem cristão, eu procuro não pensar dessa forma, quando eu falo do jovem cristão, porque a minha maior referência é o Deus que me fez, é o Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim, e é o Espírito Santo que habita em mim todos os dias. Se eu sou templo e morada desse bondoso e consolador Espírito Santo, eu tenho que ter a Trindade como a minha maior referência. Então eu prefiro não entrar nesse assunto que eu até considero polêmico, de que se faltou alguém para me espelhar, então eu abaixo o nível, eu acabo saindo do caminho correto. Mas nós não podemos, né, claro, ser taxativos e dizer que isso não existe, de alguns jovens que falta referência, e eles acabam saindo do caminho, como você mesmo disse. Sim, existe também. Mas eu prefiro ficar com essa imagem de que nós estamos aí diante de uma juventude centrada e que sabe o que quer para a vida. Nessa parte de uma juventude centrada, a gente acaba vendo assim, pelo que acontece, pelas coisas que acontecem, que não é bem assim, né? Hoje a gente vê bastante coisas que acontecem com o jovem, e como nós estamos falando do jovem cristão, nós vamos colocar eles em pauta, né? A mídia grande influenciadora, né? Mídia, a internet, grande influenciadora de jovens, e acabam influenciando os jovens, ditando aquilo que os jovens têm que fazer, como os jovens têm que andar, como os jovens têm que vestir, que os jovens têm que namorar. E hoje eu vejo jovens, muitos jovens, que iniciam namoros, né? O namoro, ele acaba sendo uma dificuldade na caminhada cristã também? Sim, bastante.
Se nós formos definir a palavra namoro, tanto para o cristão quanto para o não cristão, é basicamente a palavra conhecimento. O namoro é se conhecer. E eu tenho irmãs que namoram mais, namoram mais, irmão. Eu tenho tanto dentro de casa, como eu tenho na igreja, como eu tenho espalhados jovens que já estiveram sobre a nossa liderança e amigos próximos. De dificuldades que atravessam imensa no namoro. Só que eu acredito muito também na escolha feita debaixo de uma direção. Eu acredito muito nisso. De eu orar, de eu ter paciência e de eu aguardar aquilo que é meu, só que no tempo certo. Existe uma diferença de você pegar aquilo que é seu e de você pegar aquilo que é seu, só que no tempo que deve se pegar, que deve se tomar posse daquilo. Então eu acredito muito na escolha exata, de que eu não preciso ficar fazendo tentativas, e é hoje o que nós estamos atravessando, é isso hoje. Tentei com ele, conheci, não deu, é a vida segue. Tentei o segundo, não deu, é a vida, gente, é assim vai. Isso está entrando, como já nós dissemos aqui, na normalidade mudando. Algo que não é nada normal. Não é nada normal. Como eu já te disse, eu acredito piamente na escolha. E quando essa escolha ela vem regrada, debaixo da direção do céu, existe sim, eu não vou dizer a palavra perfeito, mas existe aquilo que vai dar certo. Mesmo dentro de duas imperfeições, mas que vai chegar a um resultado positivo muito bom. Mas, como você disse, entrou numa normalidade. Hoje é um, daqui 6 meses é outro, daqui 1 ano é outro, daqui 3 anos é outro. E quando você vai conversar com as pessoas, a resposta dele ou dela é essa: eu tentei, é a vida, eu vou para o próximo. Então entrou numa questão de que faz parte, é assim que funciona. Quando na verdade eu aprendi, você acredito também que aprendeu, nos princípios, na ética, que quando eu espero, quando eu sei muito bem o que Deus tem para a minha vida, porque Deus tem o melhor para a nossa juventude, eu costumo dizer. Deus tem o melhor casamento, Deus tem a melhor profissão, Deus tem o melhor de tudo nessa terra. O próprio Cristo disse aos discípulos que eles herdariam 6 vezes tanto nessa terra. Ele não estava falando do céu, ele estava falando aqui. Nós temos o melhor da terra para gozar enquanto estivermos aqui. Mas existe algo que nos confronta demais, que é a falta de paciência. E continuando nessa parte de namoro, de jovens, que é sempre um tema muito pedido, né? Relacionamento e tal. Eu não sei como você vê, eu vejo muitas vezes como uma carência, não sei o que acontece, mas eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Porque os jovens de hoje, eles têm muita necessidade, eu vejo neles uma necessidade de estar com alguém, sabe? De estar namorando. Eu conheço pessoas que têm 15 anos, 16 anos, já tiveram mais de 4, 5 relacionamentos. Por que essa necessidade? Será que, sempre falando do jovem cristão, será que falta algo nela que supra essa necessidade para ela ser motivada a essa busca desesperada por um relacionamento? Você fez uma pergunta e você respondeu a pergunta, né? Você respondeu a pergunta, porque falta ela algo que supre. Você falou tudo. Você respondeu a sua pergunta. Se eu colocar outra resposta em cima, eu vou até faltar com a ética, porque quando eu estou cheio de algumas coisas, é possível ser cheio daquilo que deveria ser cheio de verdade, que é o Espírito Santo. Então, quando eu estou cheio de amizades que me levam a esses supostos relacionamentos, como você falou bem, 15 anos, 14 anos, já namorou mais que você que tem 30 anos. E virou uma regra, sabe? Eu tenho que ficar, eu tenho que namorar, quando na verdade está faltando nela, como você respondeu, a presença de Deus, o compromisso com o reino, sabe? Se envolver no reino. E naturalmente aquilo que é dela, aquilo que é dele vai chegar na hora certa, no tempo certo. Você foi muito feliz na sua pergunta e mais feliz ainda na sua resposta. Está faltando. Enquanto estiver faltando na juventude esse comprometimento com o reino, vai ficar sendo preenchido por esses relacionamentos aí. Tem uma frase muito interessante que eu acho que fala que todo homem tem um vazio nele, né, do tamanho de Deus, né? Ou seja, todo mundo tem um vazio, todo mundo tem uma carência, e ela só é suprida de fato quando a gente tem Deus, né? Muitas pessoas tentam preencher essa carência, esse vazio com relacionamentos, com compras, comprando coisas, né? Mas esse vazio de fato só vai ser preenchido quando nós nos enchermos
de Deus, né? O Felipe, o jovem cristão ele é bombardeado o tempo todo, né? Sim. Como a gente está falando desde o começo do programa, é mídia, é internet. Falamos agora há pouco do namoro, e eu queria falar um pouquinho a respeito das músicas, né? Antigamente, a gente pegou ali os anos 90 e tal. A minha vergonha, eu sou nascido e criado em berço cristão, né? E a minha vergonha na minha época eram meus amigos me vendo. Você lembra dos cultos nas garagens, né? Sim. Pegou essa época? Sim. Então e desde criança eu já cantava, eu já tocava. Então ficava ali o portão da garagem aberto, eu lá com o meu violãozinho lá, tocando, já cantava já, isso com 10, 12 anos fazia isso. E eu me lembro como se fosse ontem, uma vez, um amigo meu de escola passou lá e olhou e me viu naquele momento ali, sabe? Aquilo me envergonhou demais, eu não sabia o que fazer na época da escola. E ele veio perguntar para mim, eu te vi lá na igreja, tal, você estava tocando, cantando. Eu falei, mãe, o meu pai me obriga a fazer isso, tal. Eu não tinha prazer naquilo. Você acha que o jovem hoje ele tem vergonha de ser cristão? Rapaz, é uma pergunta em tanto, né? Eu vou te dizer que tanto fisicamente, como você deu esse exemplo, e esse exemplo a gente ouvia bastante. Infelizmente ainda se ouve. Eu já ouvi isso. Eu vou porque meu pai vai, né? Eu vou porque, como você citou na sua lembrança, meu pai me obrigou. Essa vergonha, eu não sei se a palavra correta é vergonha, mas ela está exposta tanto no dia a dia quanto nas redes sociais. Não é poucos jovens que têm 2 perfis em Instagram, 2 perfis em Facebook. Sei você, mas já tive experiências de aconselhar, de passar por isso, de ver jovens com 2 perfis no Facebook. Nenhum perfil, ele é muito bem vestido, ele é o músico, ele é o pregador, ele é o cara que é essencial na igreja. E no outro perfil, ele é o cara da zoeira, ele é o cara da hora. É o vida louca. É o vida louca. E isso ainda existe hoje. Só que, como eu gosto de ir para a Bíblia, o Cristo fala que aquele que o negar, ele negaria diante do Pai. Então são palavras fortes, mas é palavras verdadeiras e realistas. Então se eu nego o Cristo hoje, um dia eu vou ser negado por Ele. Só que essa juventude que ainda, infelizmente, tem essa prática, são juventude que ainda não entendeu o real significado do Evangelho, que ainda não entendeu o real significado da cruz, de entender que Cristo morreu por ele, sabe, carregar essa essência dentro dele, e de ter o prazer de dizer, eu sou cristão sim. Como você está dizendo, hoje se tornou algo que que eles não têm mais essa atitude, não tem mais esse prazer, sabe, essa alegria. Fala, não, eu sou do Brasil para Cristo. Vai ter um culto amanhã. Você tem liberdade? Tem tempo livre amanhã para ir no culto comigo? Isso está ficando escasso. Só que não está ficando escasso o avesso dessa história. Amanhã tem uma balada, você vamos comigo? Amanhã tem um negocinho, vamos comigo? Isso não vai acabar, isso vai só que o cristão está diminuindo o seu convite ao Evangelho. Então, para mim, essa prática se predomina a falta do real sentido do Evangelho na vida dele, tanto na vida social quanto na rede social, e a rede social muito mais ainda. Ele ou ela posta 300 fotos, mas não posta um versículo bíblico. Às vezes a gente pode achar que é algo de boa, não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Talvez alguém acordou precisando em depressão e pensando em suicídio, e de repente deu uma palavra que você colocou e aquilo fez mudar a vida dela. Ou seja, a rede social ela tem os seus papéis e são fundamentais, mas quando eu nego isso, preciso saber que evangélico eu estou centrado, né? É isso aí. E estamos chegando na hora aqui, chegou na hora mais aguardada, que é a hora das perguntas, beleza? Então já falo para vocês, se você tem alguma pergunta aí, se de repente tudo isso que a gente conversou aqui te despertou alguma coisa, te despertou alguma dúvida, você pode perguntar, você pode questionar a gente aqui, e o Felipe vai estar respondendo para a gente. Geralmente as perguntas são, às vezes, polêmicas, são um pouco difíceis, e às vezes não. Mas vamos ver aqui. Tá no jeito aí? Tá?
Beleza, então vamos lá para a primeira pergunta, do David. Vocês não acham que talvez os jovens não estão tão interessados na igreja porque a igreja não está sabendo se conectar com os de fora? E aí, Felipe, o que você acha disso? Mas o jovem na igreja? Exatamente. Então é David Silva? David. O David Silva precisa entender que ele é a igreja. Exatamente. Então, se a igreja não está sabendo se conectar com o de fora, é ele que não está sabendo se conectar com o de fora. Exatamente. Mas a nossa juventude precisa carregar algo dentro dela, que a igreja não é o pastor, a igreja não é você que é um líder, a igreja não é a linha de frente. Ele faz parte da igreja. Vocês não acham que talvez os jovens não estão interessados na igreja? Na verdade, se eu sou essa igreja, eu tenho que saber me conectar com os de fora para trazer eles para dentro. Tem algo que você já ouviu muito falar, que é muito propício isso. O jovem que traz jovem para dentro da igreja. O pastor está ali para pastorear, sim, para zelar, sim. Mas nós, como jovens, temos um papel muito, muito importante lá fora. Então, assim, eu não acho que a igreja não está sabendo se conectar com os de fora. Eu acho que a igreja sempre soube se conectar com o de fora. A igreja sempre esteve no seu devido lugar. A igreja sempre foi aquilo que o Cristo pediu que ela fosse. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos centrados, nós estamos certinho. Só que a nossa juventude precisa entender que ele é a igreja. Se ele esquecer que ele é a igreja, aí ele vai jogar essa culpa para outro. Felipe, deixa eu te falar, vendo essa pergunta aqui, não dá uma ideia de que a gente tem que fazer a igreja do jeito que as pessoas querem lá fora? Tipo assim, para mim conseguir trazer, sei lá, certos tipos de pessoas para a igreja, eu tenho que ser igual eles, eu tenho que mudar toda a liturgia, mudar as cores, mudar meu ambiente. Mudar meu ambiente para que ele se adapte a um ambiente que ele já está acostumado. Aí eu deixei de ser igreja. Aí é o se conformar. Exatamente. Perfeito, perfeito. Interessante. Então é isso aí, acredito que está respondido. Ficou bem respondido? Sim? Então beleza, então vamos para a próxima pergunta. Quais as maiores dificuldades dos jovens cristãos no dia de hoje? Falamos várias delas aqui, mas vamos repetir para ficar afirmado na mente das pessoas. Quais são as maiores dificuldades? Vamos lá. Olha, por mais que pareça uma resposta básica, mas é uma realista. A maior dificuldade do jovem cristão hoje é ser cristão. Isso anota essa. Você está entendendo? Anota essa, que essa é interessante. A maior dificuldade do jovem cristão no dia de hoje é ele ser cristão. Quando eu for cristão, eu vou saber sobressair qualquer dificuldade que venha sobre mim. Ponto final. Pergunta direta, simples, mas que faz todo sentido, né? Hoje em dia, ser cristão é uma dificuldade, né? O cristão, a palavra cristão, ela vem de pequenos cristos, né? Discípulos de Cristo, que imitam a Cristo. Então, a grande dificuldade dos jovens cristãos hoje é fazer aquilo que Jesus faria, né? Ter a mesma paciência, falar do modo que ele fazia e ser temente como ele era. Essa é a maior dificuldade dos jovens cristãos nos dias de hoje. Próxima pergunta. Pode ser um propósito de Deus eu namorar um jovem de fora da igreja para atraí-lo para o caminho de Deus? Olha que beleza. Olha, essa pergunta ela é pertinente todos os dias. Nunca será propósito. Para mim, à luz da Bíblia, pode dizer que a pergunta dela já é uma pergunta pensativa. Com certeza, você tem dúvida? Ela está em dúvida. Se é ela ou pode ser para Deus namorar um jovem de fora. Se ele falou um jovem, é uma moça que está perguntando. Deixa eu aqui ser pensador com ela. Pode ser um propósito, ou seja, ela já está em dúvida disso. Propósito não gera dúvida, propósito não nasceu dentro de dúvida, propósito é propósito, é algo firme e centrado. E nós estamos caindo muito nisso, a nossa juventude, de achar que é um propósito para atraí-lo para o caminho de Deus. Em Amós 3,3 vai dizer: como andarão dois juntos se um não estiver de acordo? Eu preciso entender que eu sou luz, e o que Deus tem para mim está dentro da luz.
E aí alguém vai dizer assim, não, mas eu conheço alguém que trouxe de fora e deu certo. São raras e raras e raras as exceções. E quase que sempre esse relacionamento ele é um relacionamento conturbado. Então, pode ser um propósito? Eu vou ficar com a resposta aqui de não pode ser um propósito. Ela tem que arrancar essa palavra fora, propósito. Isso não é propósito. Propósito não tem nada a ver com... O evangelho é muito grande, a igreja é muito grande, tenho certeza que tem um Isaac para ela. E isso me faz lembrar de Sansão. Sansão, né? exatamente. Sansão era o cara ali da vila, ali, do arraial dele ali. Tinha mulheres e moças ali à disposição, ele poderia namorar qualquer uma delas, né? Mas ele foi escolher a do inimigo, né? Exatamente. A dos filisteus. Tanto que todos os relacionamentos dele foram frustrados, né? Então, eu acredito que falta um pouquinho de paciência, de repente, né? E entra aquele desespero que a gente vê, sabe? Da pessoa querer porque quer se relacionar e no momento não tem ninguém ali que tem a mesma linha de pensamento que ela, que tem o mesmo propósito, né? Exato, exatamente. Porque nisso que você falou entra o jogo desigual. Jogo desigual. É muito difícil nós mantermos a nossa prática cristã com alguém que não é cristã. Já é difícil entre cristãos, né? Exato. Com uma pessoa que não é cristã é mais difícil ainda. É difícil. Né? Então, acho que respondido pelo Felipe, é propósito de Deus, sim ou não? Não. Não é, viu? Próxima pergunta. A igreja de hoje tem parte do esfriamento da maioria dos jovens? Não. Será que tem culpa, no caso? Seria essa a pergunta? Não ficou muito clara. Mas eu acredito que é isso. A igreja de hoje, a igreja atual, ela tem parte no esfriamento da maioria dos jovens? Não. Nunca terá. A igreja de Cristo, não. Se ele ou ela estiver falando de outra igreja, aí precisa conversar, é uma conversa à parte com quem perguntou. Mas se estiver falando da igreja de Cristo, a igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo, ela não traz esfriamento nenhum. Sou eu que já estou frio. É eu que preciso de uma análise espiritual. Porque nós temos uma questão pertinente nos últimos dias, de que a igreja está matando os jovens, de que a igreja não está proporcionando algo aos jovens, como você disse, fazer algo diferente. Se vem um jovem aqui no Brasil para Cristo e fala para o pastor Newton, eu queria ficar aqui, mas eu só fico se você pintar as cadeiras de rosa, eu gosto mais de rosa. Aí o pastor Newton vai chamar o pintor e fala, quero tudo rosa, porque ele gosta de rosa. Esse pensamento está pertinente no dia de hoje, de que a igreja precisa se adaptar a alguns gostos, a alguns estilos. Agora, quando eu falo da igreja de Cristo, ela tem princípios, tem padrão, tem doutrina e tem uma base. E ela nunca esfriou ninguém. É eu que já estou frio. É como uma pandemia que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que tem uma leva de jovens que já foram infectados antes do coronavírus chegar. Já estão infectados há muito tempo. O coronavírus só foi um encosto, sabe? Já estava infectado, o corona chegou, ele encostou no corona, mas já está infectado há muito tempo. Só que aí ele coloca a culpa na igreja. A igreja é de Cristo, eu vou responder essa pergunta falando isso. A igreja é de Cristo, não esfria ninguém. É eu que já estou frio. Então, no caso, as pessoas usam isso como desculpa, Sim. Né? Para o esfriamento delas ou pelo desânimo delas. Exatamente. Né? É bem interessante, né? Porque a gente vê isso, né? Eu acredito que a maioria, se não todas, mas a maioria das igrejas, todas elas têm trabalho com jovens, né? Sim. Só que o trabalho com jovens não se resume somente pular, cantar e etc, né? O trabalho com jovens é mais a fundo. Nós queremos ver os jovens de amanhã mestres da palavra, nós queremos ver os jovens de amanhã pregando, ministrando a palavra, né? Se não tiver uma base, como você falou, Felipe, isso não vai acontecer. Não. Se não tiver oração, se não tiver leitura da palavra, se o jovem não for instruído na palavra de Deus, Exatamente. não vai acontecer. Perfeito. Boa, vamos para a próxima pergunta então. Como conter o pecado em pleno século onde tudo está sendo tratado como normal? Olha só. Você respondeu nessa daí, né? Você falou do apóstolo Paulo aconselhando Timóteo, fugindo. Quando eu tenho essa percepção que eu não consigo conter, essa é a verdade. Conter indo de frente a ele, mas eu preciso me afastar dele, é aprimorando, é investindo no meu relacionamento com Deus.
Quando essa galera ela entender que investir no reino me traz benefícios, eu vou conter isso. E é por isso que Paulo, muito inteligente, falou a Timóteo: você foge. Se você não fugir, você vai cair. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: se você não fugir, é queda certa, Timóteo. Não adianta, você não tem o Espírito Santo só para você que você vai suportar, vai resistir. Ou você foge, ou você cai. Então, como conter o pecado, onde tudo está sendo tratado como normal? É eu ser anormal. A própria Bíblia trata a gente como loucos, não é verdade? É eu ser anormal. O que é normal para ele, eu continuar centrado que não é normal. Mas para isso eu preciso investir no meu relacionamento. É como namoro. A galera namora, o investimento é profundo nos namoros, não é verdade? Investe demais. Exatamente. Eu tenho que investir nesse relacionamento com Deus. Quando eu invisto pesado nesse relacionamento, eu consigo me afastar desses pecados. Isso de ser anormal, vamos falar assim, eu acredito que seja a chave para a pessoa poder manter uma vida de comunhão com Cristo, né? Porque aquilo que a gente está conversando desde o começo do programa, hoje muitas coisas são consideradas normais, né? Continuando falando do namoro, o que é normal num namoro de hoje? Os namoros parecem mais casamentos, né? Os namorados dormem na casa das namoradas, as namoradas dormem na casa do namorado e normal, tudo normal. E o que eu fico mais impressionado é com os pais que permitem isso, né? E muitas vezes pais cristãos que acabam permitindo isso. Tendo todo esse, um dorme na casa do outro, tem o relacionamento sexual. É liberdade, né? Intimidade. Então acaba sendo algo normal também. Tá dando a liberdade, está investindo em uma queda para os próprios filhos, essa é a verdade. Meu pai nunca permitiu que eu trouxesse namorada e vice-versa, nunca, para dormir. Ele já teve vez dele, altas horas, e a distância ser imensa, ele falou: não tem problema, eu levo. E aí quando nós íamos morar aqui, pela distância de São Paulo, a minha irmã namora em São Paulo, quando ele vem para cá, aí fica impossível. Totalmente impossível. Falar: vou ver minha namorada e vou voltar para São Paulo no mesmo dia, porque eu não posso dormir na casa dela. E aí foi uma guerra muito grande. Nós, como filho, e que conhece nosso pai, nós via nele uma guerra muito grande, né? De falar assim, não, mas tipo assim, algo que foge totalmente. Não é que eu invisto, não é que eu tenho o prazer de falar: ô meu amigo, ô namorada, minha filha, fica à vontade, tem um quarto só para você ali, ou pode dormir aqui na sala. Sabe aquele prazer, aquela liberdade? Eu costumo dizer que é um investimento para a queda do próprio filho. Exatamente. Eu acho que os pais, né, são grandes contribuidores para evitar, que nem você falou, sobre quedas, né? Tem essa autoridade, né? Tem essa autoridade. E sabe o que é ser anormal hoje? O anormal hoje é ser brega. Isso. É ser o anormal. Um exemplo, estamos na linha do namoro aqui. Um namoro hoje, para mim, tem que ter objetivo. Ou seja, se você namora com alguém e você não tem intenção de casar, Exato. acho que está tudo errado esse namoro. Exatamente. E o que é ser brega? Relação só depois do casamento. Como falar isso nos dias de hoje, né? Dias onde um dorme no mesmo quarto, na mesma cama do outro, e algo considerado muito normal. Porém, todo esse, vamos colocar entre aspas aqui, normal, são princípios bíblicos quebrados. Eu acredito que não teria tanto relacionamento destruído se seguissem esse princípio de relação íntima somente depois do casamento. Não teriam relacionamentos destruídos, não teria tantas meninas grávidas e mães solteiras como nós vemos hoje, porque quebra de princípio. Quebrou. Quebra de princípio é o que faz e dificulta o andamento do jovem cristão. Exatamente. Vamos lá para a próxima pergunta. Tem mais perguntas? Ajuda aí, se puder colocar na... Boa, fica... Mas é isso. A gente vê... E assim, os jovens, que nem vamos falar na nossa época, assim... a gente via o pessoal que nem os grupos de jovens, eu era criança e eu via, eram jovens de 23, 25 anos, até mesmo 28 anos. Hoje a maioria dos jovens e grupos de jovens que eu vejo, a maioria são 15, são 16. O que aconteceu com esses jovens de 20 e poucos anos? Onde que eles estão? Na minha época, até os 12 anos você ficava com as crianças, dos 12 aos 17 você ficava com os adolescentes, e dos 18 até você casar,
você era jovem. Era uma regra isso não mudava. Como você disse, hoje mudou muito. Hoje uma criança de 10 anos, ela não quer ficar com as crianças. Ela briga com o líder que ela quer fazer parte do grupo de jovens. Então assim, é mudança drástica mesmo, é absurda a diferença. Parece que tem uma pergunta ali. Pergunta? Vamos lá então. Segundo as leis de Deus, quais as consequências se eu desobedecer e enfrentar o meu líder de jovens? Nossa. Atenção líder, atenção você que é liderado por jovens. O pessoal quer saber qual que é a consequência. Biblicamente eu tenho que obedecer ao meu líder de jovens? Todos nós temos que estar debaixo de uma liderança espiritual. E eu respondo essa pergunta não colocando especificamente o líder de jovens. Meu pastor, meu pai, minha mãe, tudo aquilo que é liderança espiritual para mim, eu acredito que essa liderança espiritual ela me ajuda a traçar os melhores caminhos, para mim tomar as melhores decisões e alcançar os objetivos que eu desejo na vida. E as consequências elas não são definidas. Eu não posso definir uma consequência. Eu tenho que esperar ela chegar. A vida funciona dessa forma. Eu desobedeço você como líder, eu tenho que saber que a consequência ela vai chegar. A Bíblia vai dizer que nós não sabemos o dia de hoje, não entendemos o dia de hoje, não compreendemos o dia de hoje, mas vamos entender amanhã. Só amanhã nós vamos entender. E assim, na parte das consequências, a gente sabe que as consequências, vamos falar assim, ministeriais vão acontecer. Pode ser, eu confrontei o meu líder, eu vou de banco, eu confrontei o meu líder, eu não vou participar de alguma coisa, de algum evento. Mas na parte espiritual, pode vir alguma coisa da parte de Deus para repreender a pessoa, sei lá? Olha, da parte de Deus é algo natural. Por que é algo natural? Pode ser até forte a minha resposta, mas é algo natural que vai acontecer. Às vezes pode até se assustar, né? Mas vai acontecer? Eu falei, vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque o líder ele foi colocado por quem? Né? O meu pastor foi colocado por quem? Não foi por Deus? O meu líder não representa Deus? Ele representa o Deus que eu sirvo. E eu estou debaixo da liderança dele. Então, eu volto a dizer que é algo natural e verdadeiro, que a consequência vai chegar. E é como eu disse, a consequência ela não pode ser definida em que âmbito da minha vida ela vai ser atingida. Eu tanto posso... É claro que o espiritual eu posso afirmar que o jovem ele vai regredir muito espiritualmente, porque ninguém chega longe sem estar debaixo de uma liderança espiritual. Ninguém chega longe se não estiver debaixo de uma liderança espiritual. E a palavra que ele colocou, a pessoa colocou, é muito forte, é enfrentar o meu líder. Eu conheço muitas e muitos irmãos que infelizmente tiveram resultados, vamos dizer outra palavra, negativo, quando enfrentou alguém que foi colocado por Deus. Então meu conselho é nunca enfrentar líder nenhum. Sim. Líder nenhum. É aquela coisa, é alguém que representa Deus, e a sua liderança espiritual, certo ou errado, ele vai entrar em prestação de conta com Deus. Sim. Mas você tem que ter a consciência tranquila e seguir a sua vida de obediência. Felipe, deixa eu falar para você. Eu vou usar uma expressão aqui, pode ser uma expressão um pouco forte também, como você falou. Mas hoje, devido à demanda, devido aos números de membros, né, devido às grandes congregações, muitas vezes o trabalho de um pastor acaba sendo terceirizado. Como terceirizado? O pastor levanta pessoas para cuidar de pessoas, né? Pela demanda, pelo número de pessoas, o pastor não consegue, não vai mesmo dar conta de todo mundo. Ele acaba levantando líder de jovens, líder de mulheres, líder, etc. Pode ser que o pastor erre nessa parte, levante alguém que não seja capacitado para liderar aquele, no caso estamos falando de jovens. Claro. Isso é natural, o ser humano é passivo de erros. Samuel chegou na casa de Jessé para ungir Davi, ele não se enganou? Chegou os irmãos dele com postura de exército, postura diferenciada, ele falou, é esse Deus que deve ungir? Ele falou, não Samuel, não vejo como homem vê. Nós estamos falando de um profeta, de alguém que foi referência na Bíblia e se enganou. Então o ser humano ele é passivo de erro, e o pastor não é diferente.
O pastor, eu acredito muito que ele acredita em pessoas e que ele tem uma vida regrada em oração. Quando ele vai escolher um líder de mocidade, por exemplo, ele ora a Deus. Mas isso não quer dizer que aquele líder ele vai ser bem-sucedido. Ele não está falando porque foi eu que coloquei vai dar certo. Não, ele está acreditando naquela pessoa, ele orou por aquela pessoa. Só que de repente no meio da caminhada do trajeto aquela pessoa resolveu não exercer da forma que o pastor esperaria que ela exercesse. Ô Felipe, nessa parte aí, que você está falando, vamos colocar que essa pessoa, de repente, não, vamos colocar que o pastor não errou, ele colocou uma pessoa ali capacitada, mas essa pessoa capacitada, ela se perdeu ali no meio ali, ela não está sabendo mais administrar, ela não está conseguindo liderar. Sim. E os liderados acabam vendo isso. Como que eles devem proceder com isso aí? Eles têm que ir lá peitar o líder lá, tem que falar com o pastor, o que eles têm que fazer? Olha, enfrentar e peitar o líder jamais, nunca. A partir do momento que você faz isso, você está abrindo mão da sua bênção, você está abrindo mão daquilo que Deus tem para você. Eu particularmente, eu sempre disse à nossa juventude, em São Paulo eu coordenava 19 igrejas, mais de 200 jovens, 16, 17 líderes, regentes, por graça de Deus, e nas nossas reuniões setoriais eu sempre falava para eles, tanto para a liderança quanto ao grupo. Já cheguei a falar em ensaio geral, antes de congresso a gente costuma ter um ensaio geral, então é algo mais tranquilo, porque não é um culto, é um ensaio, em termos de você fazer uma cobrança e etc. E uma vez eu falei para eles, quando vocês não verem no Felipe um líder espiritual, por favor, vão até o pastor e peçam para trocar. E acabou. A minha atitude tem que ser essa. Se eu estou achando que o meu líder não está de acordo com aquilo que deveria estar, você tem um pastor, você não tem um pastor? Pastor, eu acho que o líder, as atitudes deles não convêm para um líder. O que nós podemos fazer? E aí é o pastor e Deus. Agora, quando eu tomo uma atitude que não cabe a mim, que não é do meu direito, e se fosse também não seria bom, enfrentá-lo ou falar algo que não seja, eu estou abrindo mão da minha bênção. Simplesmente isso, eu estou abrindo mão da minha bênção. Então, se é para fazer alguma coisa, vá tranquilamente, na paz de Cristo, procurar o seu pastor. Não tem coisa melhor. Então, essa aqui é a resposta da pergunta para você que fez aqui, né? Se existe alguma consequência. Perguntando sobre as consequências da ideia de alguém que está pronto para fazer isso aqui. Então, se você tem vontade de confrontar o seu líder de jovens, não faça isso, né? Jamais. Fala com seu pastor, explica para ele e vê o que vocês juntos conseguem fazer. Certo? Próxima pergunta. Tem mais pergunta? Beleza. Antes de eu fazer essa pergunta aqui, dá pra gente fazer o sorteio? Dá pra realizar? Então beleza. Então um tempinho aqui. Quem entrou no sorteio entrou, quem comentou, comentou, quem compartilhou, compartilhou, tá? Então a gente está finalizando aqui e as meninas aqui vão estar fazendo o sorteio. Como que funciona? Vem ensinar eu aqui então. O que eu tenho que fazer? Só iniciar o sorteio e número do sorteio. Todo mundo recebeu o número que comentou? Sim, né? Então vamos lá então. Beleza. São 30 pessoas, né? Não sei se dá para focar aqui. Vamos lá. Então, pelo que eu vi aqui, são 30 pessoas que participaram, que estão participando do sorteio. Depois que tiver o sorteio, vai ser analisado se a pessoa curtiu, se a pessoa comentou e se a pessoa compartilhou. Tendo feito essas 3 coisas aqui, a pessoa ganhou, beleza? Não fez qualquer uma dessas coisas aqui, perdeu, tá? A gente faz o sorteio de novo aqui, para uma pessoa que cumpriu com as regras aí, com as exigências aí, ganhar. A hora que vocês falarem, Pode fazer então? Não, beleza então. Não, tranquilo. Então vamos lá. Iniciando o sorteio. Resultado número 5. Quem? Confirma então se ela fez todas as coisas certinho. Assim que ela der, vocês me avisam aqui e a gente dá continuidade aqui. Beleza? Então vamos lá então. Vamos para a próxima pergunta. A falta de apoio dentro do lar pode trazer dificuldades na caminhada de um jovem cristão? Com certeza. Demais, né? Mas, como nós estávamos falando naquele assunto de referência, né? Os pais, eles são o pilar disso, né? Nossos pais são nossos pilares. E quando nós tratamos o assunto de jovem cristão, esse assunto ele toma um corpo muito maior. Então a falta de apoio dentro do lar traz dificuldade? Traz bastante.
Traz porque, como eu disse, são pilares, né? É como essa igreja. Você está olhando a estética dela ou você está vendo só a beleza dela. Mas existem colunas aí que ninguém está vendo. Se não existisse, não estaria de pé. Então, são pilares que nós estamos dentro da nossa casa, que eles são concretos e existem de fato. Quando eles começam a dar uma balançada, ou não são aquilo que nós precisamos, não é nem aquilo que nós queremos, é aquilo que nós precisamos que eles sejam pilares. Traz dificuldade bastante. Uma coisa é um jovem me decepcionar com a amizade, me decepcionar com o relacionamento. Outra coisa é me decepcionar com meu pai e com a minha mãe. É muito mais forte. Ô Felipe, como agir, né? Continuando essa pergunta aqui, como agir diante de uma situação dessa? Eu sou cristão, né? Eu vou na igreja, eu faço as coisas certas, mas os meus pais, eles não são. E pior que isso, eles não me apoiam, né? Muitas vezes eles me criticam quando eu vou para a igreja. Às vezes eles até me chamam de fanático porque eu vou demais na igreja. O que eu tenho que fazer? Olha, seguir firme no propósito. Nós já tivemos muitas experiências de jovens com pais não cristãos. Graças a Deus, muitas delas eles conseguiram trazer os pais para o Evangelho. Outros não, até o dia de hoje. Porém, eles continuam firmes e fortes dentro do propósito. É continuar centrado e nunca, jamais entrar em confrontos e debate com meus pais pelo Evangelho. Jamais. Você nunca vai ver na Bíblia Cristo debatendo com ninguém. Cristo discutindo com ninguém. Ele sempre teve uma resposta dentro da calmaria, porque o Evangelho é isso. Não é por força nem por violência, isso é Bíblia. Então, meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia, mas te proíbe ir para a igreja? Não proíbe, então continue indo para a igreja. Sempre em suas orações, que a prioridade das suas orações sejam eles. A oração do justo pode muito em seus efeitos, não é assim que a Bíblia fala? Então, todas as vezes que você dobrar o joelho para orar, jovem que tem essa dificuldade dentro de casa, que o seu pai e a sua mãe sejam os primeiros a serem mencionados na sua oração. E nunca, jamais entrar em debate dentro de casa com o pai e com a mãe pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Felipe, você acha que através da oração desse jovem, através da busca desse jovem, que está sempre mencionando os pais nas orações, Deus pode tocar o coração desses pais e de repente, através das atitudes que eles vêem no filho ou na filha, né, de ser uma pessoa fiel, de ser uma pessoa temente, pode haver conversão nos pais? Sim, eu tenho experiência disso, né? Eu vivenciei. Uma jovem só, firme e forte no Evangelho, e hoje os pais são evangélicos. Mas por quê? O exemplo dela trouxe a mente dos pais se voltarem para ela de uma forma nunca antes acontecida. Porque eu tenho que ser aquilo que eu falo. A dificuldade do cristão, do jovem cristão é essa. Na igreja ele professa uma fé cristã, ele louva, ele adora. Lá fora, dificilmente alguém vai falar que ele é cristão. Essa é a dificuldade. Então, quando o jovem, o que ele é dentro da igreja, ele é dentro de casa, principalmente jovens que têm pais não crentes, esse testemunho vai refletir dentro do lar. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhando, através dele ou dela. Esse testemunho vai refletir, vai invadir os corações dos pais, por mais ruins que sejam. E eles vão ver a mudança na vida do filho e da filha, porque o Evangelho é mudança. Então, vai falar, o que a minha filha está fazendo é muito bom. Se é muito bom, eu vou experimentar. Até que vai chegar uma hora, como eu já vi e vivenciei. Eu vou na igreja com você hoje, eu quero ver como é que é. E esse vou na igreja com você hoje está até hoje. Porque ela não discutiu, ela não brigou e ela deu testemunho acima de tudo. Eu tenho que dar testemunho. E o interessante disso é que é uma faca de dois gumes, né? Sim. Da mesma maneira que com as atitudes, esse jovem cristão, esse rapaz, essa moça, pode conseguir trazer os pais para a igreja, para Deus, ela com as atitudes, ela pode também afastar. Que é a grande dificuldade que a gente vê, né? Que nem o Felipe acabou de falar. Os jovens dentro da igreja são uma coisa, mas na casa deles são totalmente diferentes. Os jovens na igreja obedecem o pastor, obedecem o líder de louvor, obedecem o líder dos jovens, mas na casa não consegue obedecer a mãe quando a mãe pede para lavar uma louça, quando o pai pede para varrer alguma coisa, é rebelde, Sim. Acaba brigando. Então são pequenas atitudes que
afastam ainda mais os pais, né? O que vale mais são as nossas atitudes, o que a gente faz. Atitudes essa que você acabou de mencionar, tira qualquer chance do evangelho fazer efeito na vida dos pais. Então é isso, para você que fez essa pergunta aqui, ó, só depende de você. Depende de você botar em prática aquilo que você aprende na igreja, né? Ser cristão não é somente nas quatro paredes, né? É ser cristão o tempo todo, é ser cristão na sua casa. Beleza? Só depende de você. Tem mais pergunta? Tem mais pergunta? Beleza, antes da próxima pergunta aqui, tem aí o nome do ganhador? Quem que é o ganhador? Rose. Rose do quê? Rosilane Sena. Rosilane, então, você é a pessoa que ganhou a pizza do Que Pastel Delivery, é uma pizza de lombinho. Tem que retirar? Como que é? Oi? Beleza, então. Então a gente vai estar fazendo a entrega na sua casa. Se você quiser entrar aqui, ó, passar o seu endereço, passar tudo certinho pro pessoal. Daqui a pouco tem uma pizza quentinha chegando. Bom demais, né? Maravilha. Muito bom. Muito bom. Se vocês quiserem me chamar, daqui a pouco tá acabando aqui. Eu dou uma passadinha aí e a gente come ela junto, beleza? Mas parabéns, Deus abençoe vocês. Obrigado, pessoal do Que Pastel Delivery também, por esse apoio, por esse incentivo que vocês têm dado pra gente. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Beleza, Felipe? Vamos lá então. Estamos acabando já. E tem mais uma pergunta aqui, ó. Como ser um jovem cristão e fazer a diferença nessa geração? Essa é uma pergunta bem direta de alguém que expressa que quer fazer a mudança, né? Quer fazer a diferença. Ó, Salmo 119, verso 9, vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Interessante é que ele mesmo responde. Ele vai falar: observando conforme a sua palavra. Essa pergunta em Salmo 119, 9 é a pergunta dele. Como purificará o jovem seu caminho? Essa expressão do texto caminho, ela está inserida absolutamente em tudo em que rodeia os nossos jovens hoje. Em tudo que ele sonha, em tudo que ele almeja, em tudo que ele tem como metas e objetivos, tudo que ele quer ser na vida. Tem uma resposta para isso, que é a resposta para essa pergunta. Eu preciso estar inserido de forma absoluta dentro da palavra de Deus. Não existe diferença em que faça um movimento positivo no mundo se não for através da Bíblia. E como é que se aplica isso? É como nós dissemos aqui agora, é o nosso testemunho. Eu preciso ser referência onde eu estiver. Eu preciso ser alguém que traga luz, que leve luz. Mas isso não será possível se não for dentro dos princípios, dentro da palavra de Deus. Então o salmista, ele pergunta e ele responde, observando conforme a sua. Esse observar é eu entender que a Bíblia tem resposta para todas as perguntas. Para todas as perguntas, para todas as questões da nossa vida, a Bíblia tem resposta. Então, respondendo à pergunta, investir pesado no reino, no comprometimento, na responsabilidade com o reino. Quando eu tenho responsabilidade com Deus, com o reino, naturalmente eu vou ser essa diferença. A diferença que movimenta um movimento positivo no mundo, ela não é forçada, ela não é barganhada, ela não é comprada, ela é natural. Então eu preciso ser um cristão de forma natural, entender que o Espírito Santo, principalmente, está aí para me ajudar, me fortalecer cada dia mais. Exatamente, a gente tem que crer que a Bíblia não é só um livro, a Bíblia não é só um livro que as pessoas insistem tanto para a gente ler, mas a Bíblia é a chave para todas as respostas das nossas vidas, né? A Bíblia ela é muito atual, né? Ela trata problemas e coisas que nós vivenciamos hoje, né? Ela trata sobre tudo, e a chave é essa, mergulhar na palavra. Exatamente, é a bússola que nos leva em terra firme, né? É a nossa regra de fé, é o que nos conduzirá ao céu. Enquanto nós estivermos nessa terra, cara, é batalhar todo dia, né? Hoje a nossa crise se chama pandemia, não é verdade? Não vai ficar para sempre, se Jesus não voltar, ela vai passar, vai vir outra. Não vai se chamar pandemia, não vai se chamar coronavírus, mas vai existir outra. Nós vivemos assim, de prova em prova, de prova em prova, de prova em prova, mas o Espírito Santo de Deus sempre pronto a nos ajudar, a nos fortalecer todos os dias. É isso então, Felipe, gostaria de te agradecer demais pela sua presença aqui.
pela sua disponibilidade, pela sua prontidão em atender o nosso convite aqui, por tudo isso que você falou, por todo o conhecimento que vocês expôs aqui. Eu tenho certeza que, além de mim, todas as pessoas que assistiram foram bastante edificadas. Gostaria Amém. de te agradecer imensamente. Obrigado. Para mim é um prazer, né, estar com vocês, conte sempre conosco, mas que estamos em ministérios diferentes, com até mesmo algumas coisas, doutrinas e éticas diferentes. Isso não quer dizer que nós não podemos estar juntos em prol do reino. Nós temos que estar unidos em um só propósito, que é o reino, que é vidas. E quando se fala em juventude, então, é algo que eu amo muito, algo que eu gosto bastante, e sempre estar junto a favor dessa causa. É isso. Felipe, obrigado. Gostaria de agradecer também ao pessoal do Que Pastel Delivery, tá? Que sorteou pra gente aqui uma pizza, tá? Convido vocês a conhecer, convido vocês a ir lá e a pedir uma pizza lá, tá? Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Quero agradecer também demais o Guilherme Perdonar. Cara, muito obrigado, Deus abençoe. E sempre falando para você que quer fazer uma live com qualidade de áudio, qualidade de vídeo, quer fazer uma live com uma qualidade profissional, é só falar com o Guilherme Perdonar. Beleza, Guilherme? Obrigado. Queria agradecer o pessoalzinho que veio aqui hoje. Gente, obrigado, vocês são 10. Gostaria de agradecer a toda a equipe técnica, as meninas aqui são demais. E, Felipe, mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Beleza? Tamo junto. Como eu sempre digo, não fique só com as nossas palavras. Medite na Bíblia, medite na palavra de Deus. Ela tem todas as respostas para todas as suas dúvidas. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilha com os amigos, marca o pessoal aí para eles poderem assistir essa live que vai ficar disponível para depois. Beleza, gente? Deus abençoe e até semana que vem a gente tem mais Desenrola. Valeu!